Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, cumprimentamos a todos que estão nos assistindo nesse momento e dizer que somos imensamente gratas pela oportunidade de partilhar nosso trabalho na 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica da cidade do Porto, Portugal. Somos mestrandas da Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO Chapecó, do curso de pós-graduação estricto sensu em Educação. Nosso professor orientador é o professor Dr. Martin Kuhn, mestrandas Fabiane Bonetti e Rosana Carolina Lourenço da Rosa Balesso. A agência financiadora da nossa pesquisa é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC. Nosso artigo tem como título Educação na Contemporaneidade, Reflexões e Desafios, Pensar a Formação Humana das Crianças. Diante dos desafios da educação no contexto político, econômico, cultural e social das sociedades contemporâneas, nós nos mobilizamos para tecer um diálogo entre autores. Nos aproximando desse contexto, nós nos interrogamos sobre o sentido que queremos para o fenômeno educativo, que perspectiva de formação queremos para crianças e adolescentes em um cenário cada vez mais marcado pela competitividade e pela individualidade. A educação na contemporaneidade tem assumido diferentes rumos, como a crescente perspectiva de uma educação voltada à formação técnica, em detrimento à formação e desenvolvimento humano omnilateral. Nós acreditamos que a existência humana enquanto construção histórica e social deveria orientar-se por processos democráticos e inclusivos alicerçados em direitos humanos inalienáveis. Sob essa orientação, nós compreendemos que a educação assumiria um papel fundamental ao constituir-se um espaço privilegiado de efetivação desses direitos à formação humana. Nesse sentido, a educação pode possibilitar experiências que contribuem para o desenvolvimento de dimensões indispensáveis à vida em sociedade, como o respeito, a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, a reflexão crítica, a alteridade. Portanto, nessa perspectiva, nós compreendemos que o ser humano ele constitui-se ao longo do tempo por meio das relações com o meio, com os outros e com o mundo. Então, nosso artigo tem como objetivo discutir e refletir as capacidades propostas por Martha Nussbaum em interlocução com outros autores. Este artigo, metodologicamente, trata-se de uma discussão bibliográfica de natureza qualitativa desenvolvida a partir de uma perspectiva teórica crítico-reflexiva. Então, nesse artigo, nós propomos uma reflexão sobre as contribuições da escola para que as crianças, adolescentes e jovens compreendam os diferentes aspectos que permeiam as relações humanas, permitindo que desenvolvam a compreensão do ser e do estar no mundo, para além das subjetividades e técnicas requeridas pela racionalidade neoliberal. Na primeira sessão do texto, nos aproximamos dos estudos de Martha Nussbaum, em interlocução com os autores que indagam acerca do sentido do fenômeno educativo, em que assumem o compromisso com a formação humana na contemporaneidade. Na segunda sessão do texto, nós reconhecemos a relevância das capacidades propostas por Nussbaum para a formação humana das crianças, onde discutiremos a capacidade 4, que compreende sentimentos, imaginação e pensamento, e a capacidade 7, que compreende a associação. Ambas consideramos as centrais para a consolidação de uma educação democrática. Então, na primeira sessão, temos como título a formação humana das crianças, sensibilidade e alteridade. Então, nesta sessão, nós pensamos a formação humana das crianças a partir da escola como um espaço e tempo potencial para contribuir na formação do ser humano, desenvolvendo suas potencialidades. A autora Martha Nussbaum, ela compreende e apresenta em seus estudos uma perspectiva de uma educação que contemple as capacidades humanas essenciais.
Juntamente aos estudos de Martha Nussbaum, nós tecemos, então, o diálogo de alguns autores, apresentamos, então, o autor Veiga Neto, que sustenta que a escola é uma instituição necessária para as sociedades democráticas por desenvolver a capacidade do autogoverno, da leitura crítica, do reconhecimento das alteridades. Os autores Aringer e Kuhn destacam a importância do reconhecimento da alteridade no processo educativo das crianças, reconhecendo suas singularidades, suas diferenças, para que possamos auxiliá-las em seus processos de aprendizagens. Michael Young provoca algumas reflexões sobre o atual cenário das políticas educacionais. O autor sustenta que é fundamental compreender e reconhecer a escola como um lugar que possa promover o conhecimento especializado, o conhecimento poderoso. Jung destaca a importância desse conhecimento poderoso como o currículo centrado nas disciplinas, consideradas como a base do conhecimento escolar, para que as crianças possam desenvolver a capacidade reflexiva e a emancipação. Ele também compreende que a escola pode sim ser um espaço de acolhimento, de igualdade social, que oportunize todas as crianças o direito de aprender, para desenvolver a liberdade, a autonomia, a criticidade e a alteridade. Martha Nussbaum compreende a importância do desenvolvimento das humanidades e das artes nos currículos escolares, como essenciais a uma formação humana integral. Ela aponta para a necessidade do desenvolvimento de uma educação humanizadora na perspectiva de formar para as capacidades de pensar e imaginar. Então, a autora, ela destaca que os seres humanos, ao se relacionarem com o mundo complexo, demandam compreensões para além do conhecimento real e da lógica, desenvolvendo uma qualidade importante, a imaginação narrativa. Essa é desenvolvida pela atividade lúdica. A atividade lúdica, ela acontece no ato do brincar, em que as crianças experimentam a noção de alteridade, adquirindo experiências de empatia, de reciprocidade, que são essenciais para o desenvolvimento de uma personalidade saudável. É pela atividade lúdica do brincar, do interagir, que as crianças estabelecem relações com os outros. Nesse sentido, destacamos a importância das escolas oferecerem experiências educativas baseadas na imaginação narrativa. O reconhecimento da alteridade, presente nas atividades lúdicas, interativas, também mobiliza as crianças para a construção de uma cultura generosa e colaborativa. Então, nós compreendemos que, através de experiências educativas, sensíveis e do diálogo, que as crianças podem, sim, vivenciar situações que geram surpresas, curiosidades e maravilhamentos. Nesse sentido, a escola pode oportunizar espaços de interações que contribuem para o desenvolvimento de uma personalidade saudável, de reconhecimento da alteridade. Como pondera Nussbaum, é preciso educar nossas crianças para a coletividade, a cooperação e a alteridade, para que se tornem adultos comprometidos com a humanidade. Então, na segunda sessão do nosso artigo, nós apresentamos e discutimos as capacidades humanas essenciais à educação, propostas pela filósofa Martha Nussbaum. Nesse sentido, Nussbaum infere que produzir crescimento econômico não significa produzir democracia, tampouco propicia a reflexão crítica e a participação dos indivíduos no contexto social. Ademais, ressalta a importância de processos que promovam a constituição de capacidades humanas do ser, do pensar, do perguntar, do criar, do conviver, do participar. Nesse tocante, frisamos que um dos desafios da educação na contemporaneidade é resistir às diferentes formas de hierarquização social e aos intensos movimentos de maximização do crescimento econômico, em detrimento do desenvolvimento humano, em detrimento de uma educação ética, reflexiva, democrática e justa. Neste sentido, em contraponto ao modelo economicista e produtivista, Nussbaum traz como uma alternativa o paradigma do desenvolvimento humano, no qual ela ressalta que é importante as oportunidades oferecidas às crianças e jovens, e capacidades que cada um tem em setores chaves que vão da vida, da saúde e da integridade física, à liberdade política, à participação política e à educação.
Nesse tocante, ressaltamos o livro Educação e Justiça Social, da autora, de 2014, onde a filósofa apresenta 10 capacidades humanas essenciais para o desenvolvimento humano das crianças e adolescentes, a saber, vida, saúde física, integridade física, sentimentos, imaginação e pensamento, emoções, razão prática, associação, outras espécies, brincar e domínio sobre si próprio e o ambiente. Compreendemos que todas são essenciais à formação humana, mas destacamos duas diante do cenário contemporâneo que são essenciais no processo formativo, que é a capacidade 4, sentimentos, imaginação e pensamento, e a capacidade 7, associação. A capacidade 4 ressalta que imaginar, pensar, argumentar e participar é essencial ao processo formativo das crianças e adolescentes, onde eles podem se sentir pertencentes e atribuir sentido e significado às suas experiências, bem como às relações estabelecidas com os demais seres humanos. Ademais, nessas relações, a criança e o adolescente desenvolve a capacidade de ler, escrever, interpretar o mundo, apropriando-se de diferentes linguagens, culturas e costumes e construir a sua identidade. Ou seja, aprende a conviver com a alteridade, elemento tão essencial no cenário contemporâneo. Como pondera Hannah Arendt, a verdadeira liberdade é experimentada e vivida diretamente no espaço público. Ao contexto educativo, cabe contribuir para a formação dessas capacidades humanas. Isso ratifica a importância e a urgência do espaço educativo pensar nas capacidades humanas propostas por Nussbaum, visualizando-as como essenciais ao processo formativo e desenvolvimento humano dessas crianças. Em relação à capacidade 7, associação, compreendemos como igualmente relevante para o processo educativo. Ela fortalece o respeito, a diferença e a identidade ao reconhecer a nossa comum condição humana. Nas palavras da própria Nussbaum, nada pode ser mais determinante para a democracia do que a educação dos seus cidadãos. Ratificando a relevância desta capacidade, a autora ainda menciona que o percurso educativo ao longo da educação básica é decisivo para desenvolver nas crianças os hábitos de pensamento que os acompanharão para toda a vida. Desse modo, poderão aprender a fazer perguntas ou não, a imaginar a situação que se encontram as pessoas que não são iguais a eles, ou a considerar que tais pessoas representam uma ameaça para o sucesso dos seus projetos pessoais, a encararem-se a si próprios como fazendo parte de um grupo homogêneo, a verem-se como membros que pertencem a uma nação, a imaginar que o mundo pertence a muitas pessoas e grupos, e que nesse mundo todos eles merecem respeito e compreensão. Trata-se, portanto, de um sentimento de pertencimento e de uma busca permanente por transformações que gerem participação, igualdade e democracia. Pois, como aponta Savater, a possibilidade de ser humano só se realiza efetivamente por meio dos outros, dos semelhantes. Acrescenta ainda que nascemos humanos, mas isso não basta. Temos também que chegar a sê-lo, o que ratifica a emergência das capacidades para o desenvolvimento humano das crianças. Assim, as considerações são finais, mas as inquietações não. Pensar a educação, portanto, e seus processos educativos é requisito quando levamos a sério a formação humana das crianças. As capacidades propostas por Nussbaum, nesse sentido, são balizas, horizontes que podem contribuir para pensar os desafios que a formação humana das crianças e jovens enfrenta em nosso tempo. Cabe, deste modo, à escola assumir seu compromisso ético, político e pedagógico de educar para o mundo comum. As referências, então, utilizadas na organização dos nossos slides. E, por fim, deixamos uma reflexão. Se na modernidade tardia, como apontam Aranharte e Kuhn, o que ocorre não é a perda de referências, mas a emergência de uma pluralidade de possibilidades de referências, é preciso definir que capacidades, que referências queremos para educar nossas crianças e jovens. Muito obrigada.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.